Sou a professora Fabiana Vieira e a aula de hoje é o conhecimento na disciplina de Segurança do Trabalho nas Instalações Elétricas, do que são esses riscos ambientais falados na aula passada, né? Os riscos para que a gente tenha um conhecimento para uma melhoria no ambiente de trabalho, um trabalho mais salubre e essa higienização no ambiente de trabalho que tantos nós da segurança do trabalho, profissionais de segurança do trabalho, nós tanto falamos. E esses riscos ambientais, ele começa por um conhecimento de que é de fato um risco para o trabalhador. Então, o conceito dessa parte de risco é toda e qualquer possibilidade de algum elemento ou circunstância existente num dado processo e ambiente de trabalho possa causar dano à saúde através de acidente, doença ou do sofrimento dos trabalhadores ou ainda através de uma poluição ambiental. Então, o que a gente conhece de risco? É essa exposição que o ambiente de trabalho está sendo dado para o trabalhador. Então, a partir do momento que o trabalhador está nesse ambiente de risco e ele começar a trabalhar sem ter um aparato legal, um aparato que vai segurá-lo de qualquer tipo de acidente, aí se ele está trabalhando a gente já começa a ter o risco e o trabalhador já está em perigo. Então o risco vai ser essa probabilidade ou chance de lesão ou morte e o perigo já é a condição ou conjunto dessas circunstâncias que tem um potencial de causar e contribuir para esse trabalhador possa ser lesionado ou ir à morte. E o que seria isso dentro de um exemplo? Uma máquina que não tem a sua manutenção periódica, os espaços de proteção não foram colocados devidamente ou não tem mais, ela está desativada e resolveram religar. Então aquilo ali é um ambiente de risco para o trabalhador. E a partir do momento que o trabalhador ele está exposto já trabalhando com essa máquina, ele já está em perigo, ele está de exposição ao perigo de ser acidentado. E como é que esses riscos que o trabalhador ele vai conhecer de que é um acidente de trabalho ou uma doença que ao longo do tempo, ele estando em exposição a esse risco, ele fica doente, ele vai ficar incapaz temporariamente, parcialmente ou permanentemente para que ele tenha esse conhecimento desse risco, onde há o acidente de trabalho a partir da lesão, onde há a doença ocupacional, que seja uma doença profissional, que é inerente da sua função, o trabalhador que está constantemente em exposição a um ruído, pode, ao longo do tempo, ter uma perda unilateral ou bilateral da sua audição. E outro tipo de doença do trabalho, que é uma doença específica, não da profissão, mas doença que ele pode adquirir no trabalho, quando está em exposição, em hospital principalmente, muitas vezes está com um doente e pega uma tuberculose. Essa pode ser uma doença do trabalho, mas a gente precisa ter um conhecimento sobre se há ou não nexo com relação a essa associação da doença dele. Então isso é investigável pela Previdência Social a partir do momento que ele possa ser afastado do trabalho medido a essa doença, essa incapacidade temporária ou permanente. Então há casos que são inerentes ao trabalho, a gente fala que tem um nexo causal e outros que a gente precisa investigar. Mas são considerados, pode ser considerados sim, como um acidente de trabalho pela Previdência Social a partir de uma lei federal, 8.213, de 91. E que riscos são esses inerentes ao trabalhador? Que ele, com o tempo, ele pode ou se lesionar ou adquirir uma doença. Se for no setor moveleiro mesmo, pode ter acidentes com máquina, uma lesão imediata. Os mergulhadores subaquáticos na prospecção de petróleo. Ele está exposto a um risco de pressões anormais, ao acidente com mergulho em águas profundas, com pressões anormais hiperbárica ou hipobárica. Trabalhadores químicos e petroleiros, que estão constantemente manuseando
produtos químicos. O produto químico ele pode estar com a contaminação com substâncias químicas ou até acidentes químicos também dessa contaminação. A contaminação pode ser cutânea, pode ser por inalação ou pode ser por ingerir. E quando a gente fala assim, ingerir, como é que isso pode acontecer? Muitas vezes é acidentalmente a pessoa que está manuseando o produto químico e sem querer leva a mão à boca. Né? Esse produto é nocivo, muitas vezes corrosivo e o trabalhador ele pode, nesse momento, ele tem um acidente de trabalho. Outros reconhecimentos é o motorista de ônibus que está exposto a acidente, né, com outros veículos, ao constante calor, que já é dado para eles a essa insalubridade, esse risco físico, né, e vibração no corpo inteiro. Já os profissionais de saúde de hospitais têm o estresse ocupacional, que é um risco ergonômico, que pode levar a certo tempo a uma doença, o trabalhador precisa ficar afastado. Muitas vezes eles têm até uma doença que é chamada de síndrome de burnout. Essa síndrome é do cansaço, é do esgotamento físico mediante a estar sempre trabalhando com pessoas que estão sempre doentes, é sempre aquele ambiente de estar lidando com doenças e com morte constantemente, e isso afeta bastante o psicológico do trabalhador num ambiente hospitalar. Também pode ser por contaminação, né, por exposição a doenças infectocontagiosas, esse trabalhador na área hospitalar está exposto. E já os trabalhadores da rede elétrica têm o risco de choque elétrico, queda e exposição ao calor. Esse risco de choque elétrico pode levá-lo, é fatal, pode levá-lo à morte. E para que a gente tenha um conhecimento global desse mapa de risco, consta aqui para vocês nesse slide, dividido em grupos e cores. Essas cores elas são primordiais para ser feito um mapa de risco, que é feito anualmente pela CIPA, o mapa de risco com gradação por círculo e cores. Essa gradação ela vai de pequeno, médio ou grande, para que os trabalhadores que são mais leigos, não tenham conhecimento do que é risco ambiental, ele possa, numa leitura rápida, para esse mapa de risco, que é uma planta baixa dos setores da empresa, qual o risco que o trabalhador vai estar exposto e quais as medidas de melhoria e de segurança que vão precisar ser implantadas. Então, o que a gente tem aqui nesse mapa de risco mostrado para vocês nessa diagramação? Pelo grupo 1, a cor verde vai representar os riscos físicos. E dentro dos riscos físicos tem um agente de exposição, o ruído, vibração, radiação ionizante ou não ionizante, o frio, o calor, pressões anormais e a umidade. O grupo 2, que vai representar pela cor vermelha, serão os riscos químicos, que é poeira, fumos metálicos, para quem trabalha com solda, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Né? E dentro desse processo aí, é o trabalhador que possa estar exposto constantemente com produto químico e dessa contaminação, que pode ser cutânea, que pode ser por ingestão ou uma inalação. A cor marrom, ela vai representar o risco biológico, para quem está exposto, profissionais da área hospitalar, veterinária, para que tenha a exposição de ser infectado por vírus, bactérias, fungos, parasitas ou bacilos. E o grupo 4, amarelo, é o risco ergonômico, uma doença também que a gente chama de uma doença psicológica também, psicossocial, que vai mexer com o corpo do trabalhador. Não é uma lesão, praticamente, pode ser muitas vezes uma doença. Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, pode levá-lo à doença. O controle rígido de uma produtividade, essa pressão no trabalho, pode trazer o trabalhador a um estresse. Imposição de ritmo excessivo, trabalhos em turnos e noturnos, que mexe com o biológico do trabalhador, jornada de trabalho prolongada,
há muitos acidentes, quando a gente tenta investigar, muitas vezes o trabalhador ele já trabalhou toda a sua jornada normal e está ainda na hora extra, e às vezes pelo cansaço o acidente já acontece já justamente dentro desse espaço. Por isso que é bom investigar, ver se o trabalhador está em condições de continuar na jornada de trabalho, além da sua habitual. A monotonia e a repetitividade, né, que muitas vezes a gente chama da repetitividade como uma alienação de trabalho, também leva o trabalhador a um certo estresse. Ele também pode adoecer, por incrível que pareça. E outras situações causadas por estresse físico ou psicológico. Isso depende da pressão do espaço de trabalho, de como o trabalhador está lidando com aquele ambiente, isso dentro dessa relação, né? O trabalhador, ambiente, empregador, e pode sim levar o trabalhador a uma doença como estresse, como síndrome de pânico. Dentro desse espaço que a gente faz o conhecimento, a investigação, o nexo causal, e muitas vezes vê que o trabalhador, de fato, ele adoeceu pelo espaço de trabalho. E, por fim, o grupo 5, que se representa pela cor azul, que é os riscos de acidente, daqueles mesmo de lesão imediata, que pode ser através de arranjo físico inadequado, espaços que o trabalhador pode se acidentar, o layout não foi feito adequadamente, os corredores não têm espaço para que eles possam transitar, máquinas e equipamentos sem proteção, a própria iluminação inadequada. A iluminação inadequada também a gente coloca dentro do espaço de ergonomia, de tanto o trabalhador estar com a iluminação que é abaixo, para que ele possa trabalhar e possa forçar mentalmente, e ele também pode adquirir uma doença ocupacional. A eletricidade, a probabilidade de incêndio ou explosão nesse ambiente de trabalho, o armazenamento inadequado, animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. Aí você conheceu toda essa parte do mapa de risco, para que a gente possa ver a simbologia de como esse mapa de risco, eles são colocados dentro, esses riscos ambientais são colocados dentro do mapa de risco. E como eu disse, eles são colocados em gradação para cada departamento da empresa. Essa sala são colocados pode ou não ser colocadas as mobílias, e dali são entendidos que risco esse trabalhador vai estar exposto. Se um risco químico, médio, moderado, leve, moderado ou elevado, se ele está com risco biológico leve, médio ou elevado, e dentro dessa elaboração do mapa de risco, vai ser obrigatório ter uma legenda para que o trabalhador leia, tenha um conhecimento que seu departamento tem esse tipo de risco, e que medidas serão implantadas para que o trabalhador também colabore para que sejam minimizadas essas exposições. E para que a gente tenha um conhecimento mais detalhado do que são esses riscos físicos, quem está exposto ao risco físico, então, temperaturas extremas, como calor, frio ou umidade, pode levar o trabalhador a fadiga, gripe ou resfriado. Então, quem são esses trabalhadores que vão estar expostos a esse tipo de agente ambiental? Quem está trabalhando em céu aberto, ambientes fechados, com ar-condicionado, trabalho junto com fornos ou caldeiras, né, nas siderurgias e fundições. E o agente de ruído, que pode provocar surdez e nervosismo, como estresse. Os trabalhadores que estão expostos a máquinas barulhentas ou outras fontes de ruídos perto do ambiente de trabalho, principalmente se está acima do limite de tolerância, que é 85 decibéis. E as pressões anormais, que pode ser hiperbárica, com a ruptura de tímpanos, dores musculares, ou a hipobárica, afogamento, distúrbios neurológicos, e quem está em exposição a esse risco são os mergulhadores subaquáticos. Vibrações pode acarretar ao trabalhador os distúrbios ortomusculares,
E são os trabalhadores que estão já direto com máquinas pneumáticas, os motoristas, tratores, né? Esses trabalhadores que estão sempre com máquinas que estão fazendo tanto vibração apenas em alguns membros do corpo, né, como a britadeira, que centraliza mais nos braços, nos membros superiores, como o motorista ou quem trabalha na empilhadeira sofre a vibração no corpo inteiro. E o risco de produtos químicos, quem são esses que vão estar expostos? Os trabalhadores de indústrias químicas, petroquímicas, de petróleos, garimpos, minas, os jateadores de areias. E esse risco são substância composta ou produto que pode penetrar no organismo. Esses efeitos, né, decorrentes de produtos químicos como explosão, incêndio, contaminação química desse trabalhador, que pode ser cancerígeno, irritante, asfixiante, anestésico, alergizantes, entre outros. Quando o trabalhador ele pode desenvolver uma dermatite de contato ou problemas respiratórios a partir de estar sempre em exposição com alguns produtos químicos que são nocivos para ele, se ele não tiver com um equipamento propício para poder trabalhar. Os riscos biológicos, trabalhadores agrícolas, de ambientes de saúde, né, em clínicas veterinárias, ambientes de saúde hospitalares, né, até mesmo o carteiro, ele está enquadrado para esse risco, porque ele pode adquirir uma doença biológica com mordida de animal. Esse risco que dá efeito para a saúde são doenças contagiosas diversas, gripes ou resfriados, ou até uma hepatite ou uma HIV, quando o trabalhador está exposto a materiais pérfuro-cortantes no ambiente de hospitalar, e esse material usado foi infectado e ele se feriu. Então, há esse risco e um controle muito rígido para que esse trabalhador ele não venha a estar exposto a esse risco biológico. Envenenamento, né, por animais peçonhentos, e essa presença desses vetores, que também pode levar, como hoje, o mosquito, ratos ou outras mordidas de animais que possam propiciar ou o trabalhador ser infectado por alguma doença transmitida por ele. O risco ergonômico, que são os esforços físicos, a postura forçada, a postura inadequada, movimento repetitivo pode trazer problemas na coluna, dores musculares ou até mesmo ao estresse, né, ou outras doenças relacionadas ao estresse com o trabalhador, depressão, síndrome do pânico, e que está mais exposto a essa categoria: estivadores, carregadores, trabalhadores na linha de montagem, posto de trabalho mal projetado em geral, trabalho estático repetitivo, e até os que trabalham em call center, estão sempre expostos a um risco ergonômico. E o risco de acidente, que pode levar a queda, acidente com veículos ou acidente com máquinas ou equipamentos. Traz para o trabalhador efeito traumatismo diverso ou até pode ser levado à morte. E trabalhador que está muito exposto a esse ambiente esse agente de risco é o trabalhador da construção civil, o trabalhador que trabalha com linhas energizadas, com eletricidade, motorista de transporte coletivos, operadores de máquinas, na agricultura e até alguns trabalhadores em geral, dependendo do tipo de risco que é proporcionado a ele. Se não for apenas um risco alto de queda, mas a máquina pode oferecer, se ela não for periodicamente feita a sua manutenção. E depois que a gente conhece esses riscos ambientais, precisa-se propor medidas de segurança para que isso seja minimizado, né, neutralizado, e evitar que um acidente ocorrido ele não aconteça um caso semelhante com outro trabalhador. Então, como isso a gente pode fazer? Adotar medidas de controle de riscos existentes que possam originar no ambiente de trabalho, isso com avisos, treinamentos,
adotar a medida de controle de saúde com o trabalhador. Essa medida de controle de saúde com o trabalhador é a partir de um documento anual, que nós chamamos de PCM-SO, que é um Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Esse trabalhador ele faz, na sua admissão, periódico, ou na mudança de função e na demissão, um exame complementar periodicamente para ver se ele continua com saúde para estar exposto àquele ambiente de trabalho. A elaboração de ordens de serviço, que vai ser uma aula à parte do conhecimento. Essas ordens de serviço é dada a partir da admissão do trabalhador, onde ele vai ter o conhecimento das suas atividades, da descrição da atividade, os riscos, as medidas de prevenção, né, e um termo de responsabilidade de que ele tem que colaborar junto com a empresa para minimizar a exposição de riscos de acidente. Outros procedimentos relacionados também à prevenção é o treinamento de segurança constante. Isso é de responsabilidade da equipe de segurança do trabalho. Determinar procedimentos que deverão ser adotados em casos de emergência. Isso pode ser colocado na ordem de serviço. Em caso de emergência, o que o trabalhador ele vai fazer? O conhecimento da planta fabril, onde ele está alocado, é importante para caso de emergência saber como poder evacuar a área, né? E fazer com que o trabalhador, a empresa, cumpra com as disposições legais determinadas pela Segurança e Medicina do Trabalho, que o Ministério do Trabalho ele determinou. A aula de hoje, vocês podem continuar com um debate no fórum, no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, tirando aí as dúvidas, verificando destrinchando os mais agentes ou doenças relacionadas a esse agente. Na apostila de vocês, tem mais assunto para ser abordado, está mais destrinchado. É importante que vocês leiam, é importante que vocês façam exercício de fixação, para ter o conhecimento, inclusive, da diferenciação de cores, de cada risco deles. E conto com a presença de vocês lá nesse ambiente para que a gente possa discutir, tirar as dúvidas necessárias e se conhecer. E bons estudos, até a próxima aula.